Monza, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores sucessos da história da Chevrolet no Brasil. Hoje a gente vai falar desse belíssimo exemplar de 1989 que faz parte de uma coleção do saudoso LCD. Muitas matérias com ele, a coleção está sendo reativada, a gente vai acompanhar esse projeto também, mas vamos falar um pouquinho desse carro aqui e andar, claro, uma das melhores partes da matéria. Saudações pessoal, muito bem, hoje falaremos de Monza aqui na garagem. Vocês sabem a minha história com Monza, que não foi uma história, digamos assim, quase tivemos um Monza em casa, mas tinha ágil, nos anos 80 aconteciam umas coisas meio curiosas. Mas o que é legal do Monza é que ele é um carro que chegou ao mercado em 82, inicialmente 1.6, né? E depois veio 1.8, daí sim ele caiu no gosto dos consumidores, foi carro do ano, foi o mais vendido, enfim, era um grande sonho de consumo daquela época. Particularmente eu gosto desses primeiros Monzas, né? Até aquela mudança para o Tubarão, que é um carro interessante historicamente falando, mas eu acho esses os mais bonitos. Alguns detalhes chamam a atenção: SLE super luxo especial. Aqui na dianteira, a personalidade do Monza era muito legal. Por isso que eu falei que na década de 80 a gente viu um Chevette, era uma coisa, viu um Monza, era outra. E o Monza era um Ascona, um projeto muito novo. Destaque aqui para a gravatinha que tinha ido para cima da grade em 88, esse é 89. Temos também aqui esse borrachão SLE, faz uma diferença visual grande. E o detalhe aqui das rodas de 13 polegadas. E dá uma olhada aqui nesse pneu Firestone, hein? Nostalgia pura. Uma outra coisa que eu gosto muito também desses carros é isso aqui, esses adesivos que tinha na época de qualidade. Tem recriações hoje em dia, mas enfim, o que vale é a intenção e é a ideia em si. Eu acho muito bacana mesmo e muito legal, né? Esses adesivos de ok, mostrando que o carro está 100%. Outro acessório que era para ser de época, mas as pessoas adoram, né? Essa persiana, né? Que serve justamente para carros eventualmente que não tem um ar-condicionado, para ventilar dentro do carro, né? Hoje em dia não faz mais sentido, mas é um item que na época o pessoal instalava bastante. Uma coisa interessante é essa carroceria duas portas, que era o mais vendido, curiosamente, até carros de família, colegas de escola, os pais compravam carros duas portas, né? O quatro portas era uma versão um pouco relegada ao segundo plano, apesar de parecer mais óbvio, mais lógico ter um quatro portas em família, mas o duas portas vendia mais, e o carro tem uma harmonia legal de desenho. Outra coisa que eu gosto muito desses carros, essas lanternas já com esses frisos pretos, os filetes pretos, dá um destaque muito especial. Abertura automática do porta-mala, que era uma coisa bacana na época. Outra coisa que eu comentei no nosso vídeo do Instagram, essa ponteirinha de escape. E 1,8 litro, também nessa época já existia a versão com motor 2 litros. E logicamente, falando de detalhes nostálgicos, uma coisa que eu gostava muito do Monza, achava muito charmoso, era essa antena aqui do lado do porta-malas na parte traseira. Seguindo por aqui, mais nostalgia, olha só, Chevrolet 89, uma coisa que eu simplesmente achava incrível quando era criança, a luzinha de porta que não tinha nos Volkswagen. Agora vale salientar o estado geral desse carro. Olha isso, meus amigos, parece que saiu da concessionária ontem, muito novo. Esses bancos muito confortáveis também. Isso explica, né, uma das razões, né, porque o Monza se tornou um carro realmente icônico. E internamente, uma das maiores qualidades do Monza, é um dos responsáveis aí pelo seu grande sucesso de vendas no mercado, que é a excelente ergonomia. O painel completo traz aqui tensão de bateria, por exemplo, que é algo que a gente não vê. Algumas marcas hoje em dia mantêm, mas tudo eletrônico. O painel do Monza era muito completo, era muito legal. Quando você gira a chave, né, ele mostra tudo, é fantástico. Aqui desse lado também, como eu falei, né, ergonomia é um ponto forte. E também o painel todo concentrado aqui na frente do motorista ao alcance da mão. Vale também dizer esse ponto forte. Aqui nós temos o vidro elétrico e o câmbio também de 5 marchas, uma boa qualidade do carro. E como eu falei na cabeça do vídeo, esse carro ele faz parte
aí da coleção L Mausoni. A coleção L Mausoni está voltando. Para quem não sabe quem foi o LCD, o Luiz Carlos dos Santos Duarte, muitas matérias a gente gravou com ele, era um cara excepcional. Eu vou acompanhar aqui no canal, a gente vai ver a reativação dessa coleção. Vamos lá em Matão mostrar as coisas, vai ser bem bacana. Muito bem, para fechar aqui, detalhe do motor de 1,8 litro. Fez muito sucesso na época, um dos responsáveis pelo sucesso do carro, pelo êxito comercial, e destaque aí também para o carburador de corpo duplo Brosol 2E. O Monza, sem dúvida, ele é um dos carros mais interessantes da década de 80, porque a gente analisa o contexto, né, que ele foi vendido e o fato de que ele foi um sonho de consumo, assim, na época. Eu lembro bem, isso que é legal, né, a gente fala de carro antigo aqui, grava com carro antigo. Aliás, eu vi uma Honda ali, aquela série especial Nelson Piquet, bacana, hein? E sem dúvida que a década de 80 foi a década que eu vivi, né, o caso na infância e tal. Então as minhas lembranças, elas são mais vívidas, logicamente, para poder falar de coisas que eu vi e tal. Ia na concessionária Ford, em Araraquara, Vemara, ia às vezes na Chevrolet também, Graciano R. Afonso, que tem ali na cidade. E foi justamente na Graciano R. Afonso de Ibitinga que a gente quase chegou a ter um Monza em casa. É uma história curiosa, porque na época tinha Ágil, acho que chegou a dar uma entrada, mas o carro não chegou. Uma história engraçada até. E foi a cor que seria o carro, seria um 4 portas cor de vinho, eu lembro até hoje, em 87 isso. Bem curioso mesmo. E dirigir um Monza é sempre muito agradável, sempre algo prazeroso. Ele é um carro que tem um acerto dinâmico muito bom. O desenho do Monza, ele é um Ascona, ou seja, a década de 80, apesar do mercado brasileiro estar isolado economicamente, porque as importações estavam fechadas, mas nós tínhamos alguns carros mundiais, como o Escort e também o caso do Monza, que é um Chevrolet Ascona, um Opel Ascona. Então isso é interessante, esse tipo de coisa, como a nossa indústria também teve alguns momentos de brilho naquela época, vale ressaltar. E uma coisa que eu gosto muito dos Monzas é que a história é interessante, né? Eu falei no início, ele foi lançado em 82, inicialmente 1,6 litro. O mercado não gostou muito do carro, né? Porque o motor 1.6 um pouco mais fraco, um pouco xoxo, e ainda não gravamos com mas era hatch inicialmente. Mas na sequência eles puseram 1.8 e aí foi a fórmula do sucesso. Eles conseguiram efetivamente acertar naquele ponto que era necessário para o carro se tornar um sucesso de vendas e um sonho de consumo. Até como eu comentei, né, o que é engraçado, tem um Mustang aqui atrás, o que é engraçado do Monza é que ele foi carro mais vendido, foi carro do ano, era um carro realmente, era um Corolla dos anos 80, mantendo as proporções e fazendo uma analogia entre as duas coisas, em termos de venda, em termos de desejo até dos consumidores. Hoje em dia mudou um pouco, na década de 80 ter acesso a um automóvel era mais difícil, né? A coisa vai mudando, claro que melhora e tudo mais, sem dúvida, né? O financiamento você paga mais, mas também você tem o bem. E o que é bem bacana, além disso tudo, é que é um carro que tinha um desempenho muito legal para a época. A gente via na estrada os Monzas descendo o pau. Meu pai nunca foi de correr, então a gente via na estrada os Monzas andando rápido, seja 1.8, 2.0, e isso meio que fica marcado na mente, né? Tinha o pessoal correr de Santana também, mas o Monza é um carro que eu acabo lembrando bem disso por conta dessa questão que você viu o pessoal andando rápido, né? Isso sem falar dos SR, que eram sensacionais.
Mas esse conjunto, motor e câmbio, esse motor de 1,8 litro, carburação de corpo duplo, ele é bem acertadinho para o carro e é um dos responsáveis, né, como eu falei no início, pelo sucesso do Monza, que até hoje é uma referência em conforto, é uma referência em comodidade também para andar. Eu acho que é o tipo de coisa que é muito legal. Esse exemplar, então, o 89, o Monza, ele seguiu e depois teve a mudança, né, na década de 90 já para o Tubarão, e a coleção L Malzone está voltando. Foi uma notícia extremamente me deixou muito feliz. O LCD, né, Luiz Carlos Duarte, ele era um sujeito sensacional. Fizemos várias matérias aqui na garagem, Opala SS branco, várias matérias legais. Ele era um cara excepcional, como ser humano mesmo, muito bom de conversa. Cara, ele é um cara que faz falta. E a gente eu vou falar com o Luiz, a gente vai seguir aí, o Luiz Fernando, o dono desse carro, vai seguir para poder mostrar as etapas aí desse retorno da coleção, juntar todos os carros lá em Matão. Vai ser bacana. Vamos mostrar aqui, vamos acompanhar e nas nossas redes sociais também, Instagram e o TikTok. Segue no TikTok, não tem dancinha, mas é bacana. Obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço a todos. Esse Monza aqui merece uma volta a mais, hein? Vou dar mais uma voltinha. Obrigado. Direção não é hidráulica. Pô, perfeito. Um abraço. Tchau.